O homem que atropelou mãe e filho no Dia das Mães foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio doloso. Esse acidente você acompanhou aqui no Balanço Geral. Aconteceu em Santa Luzia, no Dia das Mães, uma tragédia. A repórter Shirley Barroso tem os detalhes ao vivo. Agora ele está indiciado, né, Shirley? Boa tarde, bem-vinda ao Balanço. Ei, Laí, muito boa tarde para você, para quem acompanha o nosso Balanço Geral. Como você já adiantou, esse homem de 54 anos foi indiciado por homicídio doloso, por dolo eventual. Isso porque não era habilitado, assumiu ali aquela direção sabendo que, dependendo das circunstâncias, não poderia ali evitar o acidente como aconteceu, né? Acabou matando mãe e filho exatamente no Dia das Mães, no dia 11 de maio, aqui em Santa Luzia. O doutor Fábio Gabrich vai dar mais detalhes sobre as investigações para a gente. Doutor, a polícia fez o trajeto que ele percorreu, né, do local onde ele saiu até a região do acidente ali, e descobriu que a versão que ele dá de que primeiro o freio acabou, depois que ele teria dormido, elas não batem, né? Bom dia. Bom dia. De fato, essa versão ela é improvável, porque o trajeto que ele percorreu é de aproximadamente 800 metros, um trajeto de 3 minutos. E a estrada é sinuosa. Então, se de fato tivesse adormecido, era provável que o abarroamento teria se dado em uma região anterior ao local do atropelamento. Além disso, foi constatada por perícia que a velocidade estimada do veículo conduzido pelo autor era de 97 km no momento do atropelamento, em uma via cuja autorização é de 40 km por hora. Então, até analisando o manual de veículo similar ao utilizado por ele, foi constatado que ou ele estava em marcha superior à quarta, ou ele estava desengrenado, no chamado ponto morto, o que também dificulta sobremaneira a evitação do resultado. Além disso, como a senhora já disse, ele é inabilitado. Sendo inabilitado, a confiança na não ocorrência do resultado, elas reduz consideravelmente, até porque ele não tem a capacidade, pelo menos objetivamente demonstrada, de ter a capacidade de atuar com a direção defensiva e evitar o resultado. No local, nas proximidades do local, foram vistas pelo menos 2 possibilidades relevantes para ele evitar o resultado. Uma calçada extensa com barricada, onde, se ele tivesse jogado o carro, o veículo ficaria em inércia e o atropelamento não ocorreria. E ao final, bem próximo ao local do atropelamento, tinha um terreno vago, cujo ele é mais elevado, então provocaria também novamente a inércia do veículo e o acidente não teria ocorrido. Então seriam mecanismos que, tendo a noção de direção defensiva e também sabendo conduzir o veículo automotor nas conformidades exigidas pela normativa brasileira, ele teria evitado sim o resultado. Ou seja, se essa versão de que o freio ele falhou, ele poderia ter evitado esse acidente, né? Ele poderia ter tomado uma decisão que não provocasse a morte de ninguém. Exatamente. Ainda soma-se a isso ainda o fato de que, se ele tivesse na marcha compatível com a velocidade da via, 40, que seria aproximadamente segunda ou terceira marcha, ele conseguiria reduzir paulatinamente sua velocidade e assim provocar a inércia do veículo e a não ocorrência das 2 mortes que foram ocasionadas pela conduta do investigado. E a gente tem vários fatores, né, delegado, que a polícia levou em conta. O carro é antigo, um carro de 1995, a pessoa inabilitada, estava descendo a rua em alta velocidade, ou seja, várias coisas que contribuíram para esse acidente, né? E mãe e filho exatamente no lugar errado, na hora errada. Exatamente. Nós apontamos 5 indicativos do dolo eventual e, por isso, com esses indícios, a gente decidiu indiciá-lo pelo homicídio doloso. E, além disso, a escolha que o investigado teve foi, dentre as possíveis, a pior. Até porque, ainda que não tivesse ocorrido o atropelamento, a via que ele acessou dá a uma avenida com grande fluxo de pessoas e de carro. Então, um outro resultado tão grave quanto poderia ser ocasionado pela conduta do investigado. Foi fundamental esse percurso que vocês fizeram, do local onde ele saiu até o lugar do acidente, foi fundamental para chegar a essa conclusão? Nós estamos, inclusive, vendo as imagens feitas pela polícia. Ali, isso foi fundamental? As investigações, na verdade, elas trazem diversos elementos. Então, a soma de todos esses elementos que foram apurados, elas enveredam para a conclusão do dolo eventual, porque ele aceitou, de certo modo, a ocorrência do resultado
e assim, somando todos esses elementos, indiciam sim a presença do dolo eventual e a prática, por isso, do homicídio pelo investigado. Agora, ali bem próximo, o senhor estava falando aí, uma avenida movimentada, caso ele tivesse optado por seguir por essa avenida, poderia ter provocado um acidente muito pior. Não que a morte de mãe e filho seja menor, né? Mas poderia ter causado mais vítimas. Sim, sobretudo pela versão por ele apresentada, né? Se de fato ele estava sem freio, ele não ia conseguir parar o veículo, até porque essa rua que ele acessou necessariamente dá para a avenida. Então ele ia acessar a avenida e sem freios poderia abarroar em um outro veículo, em um caminhão e também em transeuntes que eventualmente tivessem passado pelo local. O carro foi periciado, passou por perícia, dá para identificar, dá para os peritos descobrirem se o freio falhou ou não, ou ele danificou muito no momento em que ele capota? O veículo foi submetido a perícia, o laudo ainda não ficou pronto, mas de fato, pelo que me foi repassado nas investigações, o veículo ficou muito danificado, inclusive a parte dos freios. Mas a perícia no veículo é muito relevante para identificar se de fato ele acionou o freio de mão, que foi uma versão apresentada por ele. Ele disse que acionou o freio de mão, então isso pode ser constatado. Isso, acionou o freio de mão e ele não funcionou, ou seja, ele disse que o freio convencional não funcionou e o freio de mão também não funcionou. E por isso ele estava em alta velocidade. Então a perícia vai nos trazer mais detalhes quanto a isso, mas como dito, isso é só mais um elemento que indicia o dolo eventual, porque tudo que foi arrecadado nos autos do inquérito policial já provocam essa conclusão. No dia do acidente, doutor, ele foi submetido ao teste do bafômetro, deu negativo, disse que bebeu somente pela manhã e ali no teste deu negativo. Ele foi submetido a um exame de sangue para comprovar isso ou não? Ele disse, na ocasião do flagrante, que ele molhou o dedo em um copo de uísque e colocou na boca. De fato, o exame, o etilômetro, deu negativo, mas ele desejou fornecer o material biológico, o sangue, para que seja submetido a exames periciais. Então, tanto eventual quantidade de álcool quanto o medicamento que ele disse que tomou na noite anterior para dormir poderão ser constatados nesse exame pericial. Mas isso não muda em nada o indiciamento? Isso não mudaria em nada o indiciamento, até porque a gente chegou a essa conclusão pelo indiciamento até mesmo antes desses dois fatores, porque já consideramos no primeiro momento pela ausência de álcool no organismo, pelo exame de bafômetro que tem confiabilidade para indicar que ele não ingeriu bebida alcoólica. Claro que outro resultado pode chegar pelo laudo pericial, mas isso iria, na verdade, robustecer o indiciamento pelo dolo eventual. Nós estamos falando aí de um homicídio doloso, né, que leva ele a um júri popular por este acidente. Qual pode ser a pena dele, pelo menos a mínima aí? Isso. Havendo a concordância do Ministério Público na ocasião da denúncia e a aceitação da denúncia pelo Poder Judiciário, ele é submetido ao Tribunal do Júri. A pena do homicídio é de 6 a 20 anos e a pena de direção inabilitada, que também foi concluída nos autos do inquérito, é de até 1 ano. Então foram 2 homicídios, obviamente, né, pelas circunstâncias jurídicas que são analisadas no caso, há uma majoração na pena desse homicídio e também a direção inabilitada mais 1 ano. Ou seja, no mínimo aí uns 13 anos. No mínimo. Isso. Caso ele seja condenado, pode pegar aí no mínimo 13 anos. Isso aí realmente fica a cargo já do Poder Judiciário, tem que analisar qual vai ser a circunstância de majoração da pena, enfim, qual vai ser o critério adotado. O inquérito já está com o Ministério Público para poder fazer, para avaliar, fazer a denúncia ou não? Isso, o inquérito já está com o Poder Judiciário para os encaminhamentos de estilo. Obrigada, delegado. Doutor Fábio Gabrich, que deu aí os detalhes das investigações. Portanto, esse homem de 54 anos que foi indiciado por homicídio doloso, tendo aí como vítimas mãe e filho que morreram no Dia das Mães, aqui em Santa Luzia, aquele caso que chocou a todos, né, Laí? Uma tragédia, né? Muito obrigado, Chile. Um abraço, doutor Fábio.